Olá, irmãos e irmãs umbandistas, seguidores aí do nosso canal Luz, Lei Divina Ser Luz. Então, decidi fazer esse pequeno vídeo para a gente falar um pouquinho de uma coisa que veio à minha mente, né? Na verdade, acho que todos nós nesse momento aí de radicalismo, né? Seja na política, seja nas religiões, enfim, nas várias áreas aí da nossa vida, essa questão do radicalismo ele se torna muito presente no momento, né? E eu queria fazer uma reflexão aí junto com os irmãos, com as irmãs do nosso canal Luz, Lei Divina. Vamos pensar um pouquinho junto. Vocês já pararam para pensar que o fanático, e nesse caso a gente está falando do fanático religioso ou da fanática religiosa, aquela pessoa, né, que age com total destempero, com profundo radicalismo, né, dentro de uma religiosidade ou de uma pretensa espiritualidade que acha que tem, que acha que é absoluta. Mas vamos refletir um pouquinho. Se a gente parar para analisar o fanático religioso ou a fanática religiosa, eles não creem em Deus. Eles não acreditam em Deus. Porque se a gente analisar bem profundamente, eles se acham o próprio Deus ou a própria deusa, né? Então, o fanatismo religioso e espiritual, ele não tem nada a ver com uma crença em um Deus, mas na crença de que eu sou o próprio Deus ou eu sou a própria deusa. Então, essas pessoas, elas andam pelo mundo agindo como se fosse o próprio Deus, julgando, sentenciando, determinando quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Isso, se existisse, obviamente nós espíritas sabemos que não existe esse conceito, mas enfim, essas pessoas vão atravessando os fluxos da vida de tantos outros irmãos, tão falíveis e tão defectíveis quanto eles mesmos, só que esses irmãos fanáticos ou irmãs fanáticas agem no mundo como se estivesse sentado no próprio trono de Deus. E assim eles saem, determinando o que é certo e o que é errado, porque afinal de contas, eles estão acima do bem e do mal. Então é muito interessante a gente avaliar, e eu me peguei aqui nas minhas reflexões íntimas, pensando sobre esse fanatismo do momento, né? Tanto julgamento, preconceito, racismo, né? Pessoas que, por serem homossexuais, estão sendo sentenciadas ao inferno eterno, mesmo diante de pessoas héteros que abandonam seus filhos, que batem nas suas mulheres. E aí também a gente é levado a um ponto de reflexão um pouquinho mais profundo em relação à nossa própria humanidade, que não é questão de ser hétero, não é questão de ser homossexual, mas são questões das nossas humanidades, das características humanas, das experiências humanas. Então, obviamente que são apenas reflexões minhas, mas se fôssemos falar de certo ou errado, se fôssemos falar de pecado, do bem ou do mal, isso em nada toca a questão da pessoa ser hétero, da pessoa ser homossexual, da pessoa ser bissexual, da pessoa ser religiosa, da pessoa não ter nenhuma religião, só apenas seguir um caminho espiritual, da pessoa ser católica, espírita, umbandista, candomblecista. Não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com essa crença íntima de que algumas pessoas têm, de que tem poder sobre o outro, poder sobre a vida do outro, poder sobre a decisão do outro e poder sobre as formas do outro experienciar a vida. Vida esta, diga-se de passagem, dada por Deus, e que só Ele teria esse poder sobre ela. E esse fanatismo tem me feito pensar muito profundamente nessas questões dessas pessoas que pisam na terra, tão humanas quanto nós, e às vezes até desumanas, mas se imbuem de uma autoridade que só cabe a Deus.
E elas andam caminhando pelo mundo, disseminando o veneno do ódio, do preconceito, do racismo, da raiva, da violência, e dizem estar agindo em nome de Deus. E de cara, elas já se contradizem, porque o fanatismo, como a gente pode bem ver e entender, não se trata da crença em Deus, mas se trata na crença de que eu sou o Deus, e eu estou acima do bem e do mal, e eu sei o que é certo e o que é errado, e por isso eu julgo, por isso eu sentencio, e por isso eu me acho no direito de decidir quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem pode ser feliz ou então quem não vai ser feliz. Porque eu sou Deus e eu decido nesse meu fanatismo cego, dessa minha fé ignorante, sem base, sem fundamento, e que faz exatamente tudo ao contrário do que o próprio Cristo deixou nos códigos morais, exemplificou em sua vida, que tocava sempre o amor, o respeito, a caridade, a fraternidade. Fraternidade essa que não tem limite, não tem fronteira, não tem requisitos. Amor este que ultrapassa a própria humanidade, porque vai em direção a esse Deus que está em nós, mas que nós não somos Ele, porque como o próprio Cristo disse, ou nosso Pai Oxalá na Umbanda, vós sois deuses, mas esquecidos estamos, e por isso não agimos como tal. Diferente, ainda assim, de alguns irmãos, a gente busca em nossa Umbanda, na nossa amada Umbanda, como luz e lei divina, em nossas religiosidades, no catolicismo bem vivenciado, no espiritismo bem vivenciado, no protestantismo bem vivenciado. Então, irmãos, é um convite que eu faço essa reflexão profunda. É hora de amor, é hora de compreensão, é hora de fraternidade. O fanatismo, essa crença que eu sou o próprio Deus, que sou eu que determino o destino de cada um que se encontra aqui neste planeta ou nesta terra, isso é o caminho mais rápido para a perdição. E eu encerro esse vídeo dizendo o seguinte: talvez estejamos corretos em querermos ser deuses, em desejarmos ser deuses dentro do ensinamento moral que o Cristo planetário, nosso Pai Oxalá, nos deixou. Mas que tal se a gente começar pelo princípio de tentar apenas sermos bons seres humanos, para nós, para os outros, para a natureza, para o meio ambiente, para os animais e para o mundo? Fica o convite. Oxalá nos abençoe e fiquem todos na paz, nosso grande e absoluto Deus, Olodumaré. Saravá.